Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Paulo, sou coordenador do grupo de oração Sonda-me, Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletir o Evangelho de João 3, de 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembravam-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembravam-se do que ele tinha dito e acrescentaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, meus queridos irmãos, a palavra de hoje, ela vem trazer para nós essa advertência que para nós usarmos, a casa do Senhor, com bom trato. Ele quer, no Evangelho, falar sobre o trato que nós devemos ter para com a casa de Deus, para o templo do Senhor. Não usar a casa do Senhor como para nossa satisfação, para satisfação pessoal, nossos interesses próprios, para a nossa vaidade, às vezes usando até de forma, usando como passarela, que às vezes as pessoas vão tão chique para a igreja, para se demonstrar. Não estou dizendo que não devemos andar bem arrumados, mas que nós possamos usar a casa de Deus como casa de oração, casa de respeito, lugar de recolhimento. Jesus teve zelo pela casa do Pai. Ele foi zeloso para com a casa do Pai. E que nós também possamos ter zelo por esta casa do Pai. E principalmente para a casa espiritual. A nossa casa espiritual. Que nós devemos também ter zelo por ela. Como a nossa casa espiritual, a gente tem que a cada dia orar, deixar ela bem arrumadinha, para que o inimigo não venha e tome posse dela. Então a casa do Senhor tem que ser bem tratada e a casa espiritual também tem que ser bem tratada. Temos que expulsar de dentro de nós, meus queridos irmãos, o desejo de explorar a casa do Senhor, a casa de Deus, ao nosso modo, à nossa maneira, ao nosso bel prazer. Temos que expulsar de nós a inveja, o orgulho, o pensamento mau, o mal, os interesses mal, porque às vezes a gente coloca os nossos interesses do mundo em primeiro lugar, à frente da vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, devemos irmãos e irmãs, que estão nos ouvindo, devemos nos colocar vigilantes e saber identificar, assim como Jesus soube identificar os vendilhões no templo, que nós possamos saber identificar nós, se nós somos sendo como vendilhões, que nós estamos utilizando a casa do Senhor, como é que nós estamos usando a casa do Senhor. Então nós possamos estar atentos, que possamos identificar
em nós. Não é nos outros não, é em nós. Quando nos colocamos como vendilhões. Então hoje, meu irmão, é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Tenha zelo pela casa do Senhor. Tenha zelo pela casa espiritual. Não deixe que os vendilhões venham tomar posse da tua casa espiritual. A inveja, o orgulho, a prepotência. E não deixar também, meus irmãos, que a gente utilize a casa de Deus para os nossos próprios propósitos. Então, meus queridos irmãos, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, inscreva-se em nosso canal. Grupo Sonda-me, Facebook e YouTube. Não esqueça de dar o seu joinha,